ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Kintzel. E eu, Danilo Corsi. E no episódio de hoje vamos conhecer a história de Domitila de Castro, Canto e Melo, a Marquesa de Santos, também conhecida como a amante mais famosa do Brasil, uma mulher surpreendente que deixou Dom Pedro I de joelhos e a corte empolvorosa. E nessa história vai ter um pouco de tudo. Amor, traição, atentados, dedo no cu e gritaria, intrigas, política e mais. É daqueles episódios divertidos que a gente descobre 1000 coisas que os nossos professores de história deviam ter contado. Vamos lá? Mas antes, um recadinho dos nossos patrocinadores. Danilo, meu amor, o que o Drink mandou pra gente hoje? O vinho de hoje é o Dom Pedro Winemaker Selection, um vinho tinto chileno feito com um blend de uvas que apresenta aromas de frutas silvestres com um leve toque de especiarias e no paladar traz taninos macios com sabor frutado e corpo médio. E o melhor é que ele está por menos de R$40 lá no Drinco. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Minha flor idolatrada, tudo em mim é negro e triste. Vive minha alma arrasada, ó titilha, desde o dia em que partiste. Vale dizer aqui, antes de começar, que toda a pesquisa veio de 2 livros de Paulo Resutti. Domitila, a verdadeira história da Marquesa de Santos, e o outro livro é Titila e Demonhão, que traz as cartas do imperador e de Domitila. Então, do começo. Domitila nasceu em 27 de dezembro de 1797, em São Paulo, numa família influente. Era filha de João Castro Canto Melo, coronel do exército português, e de Escolástica Bonifácia de Toledo Ribas. Sua família pertencia à elite paulista, possuía uma linhagem ligada a figuras históricas do Brasil colonial. Mas assim, eles tinham um nome, mas não muito dinheiro. E vamos pensar que em 1790, São Paulo era uma vila com pouquíssimos habitantes. Então, o nome era relativo, né? Batizada em março de 1798 na igreja Nossa Senhora da Assunção, atual Catedral da Sé, Domitila teve 8 irmãos, entre eles João, José, Pedro e Maria Benedita. Esses irmãos, o Pedro, o João e o José, são importantes na história porque seguem a Domitila de perto e também são bem relacionados ao Dom Pedro. Já a Maria Benedita é um caso à parte. Ela também teve um caso com Dom Pedro, teve filho dele, virou baronesa de Sorocaba e depois sofreu um atentado. Várias tretas. Você sabia dessa história? Não fazia ideia. A vida de Domitila era muito voltada ao casamento, como você pode imaginar. E já aos 15 anos, em 13 de janeiro de 1813, ela é casada com o Felício Pinto Coelho de Mendonça, alferes do Corpo de Dragões de Vila Rica. A família de Felício era cheia da grana, e eles gostaram de ter o prestígio dos Castros na família. O casamento, porém, revelou-se um pesadelo. Felício era conhecido por seu temperamento violento e sua propensão à bebida e ao jogo, o que resultou em repetidas agressões físicas e psicológicas à jovem esposa. Basicamente, ela comeu o pão que o diabo amassou. Você acha que ele jogava na Bet, meu amor? Bet Nacional. E aí bebia e Também. batia na mulher. Clássico brasileiro. Após a cerimônia, o casal mudou-se para Vila Rica, em Minas Gerais, para ficar perto da família e das posses de Felício. Lá tiveram 3 filhos, Francisca, Felício e João. O terceiro, João, morreu precocemente devido a complicações de um parto prematuro, causado pelos espancamentos que Domitila sofreu durante a gravidez. Durante 6 anos, ela sofreu. E aqui vale um parênteses. O divórcio existia no Brasil no começo do século XIX, mas só por razões muito graves, tipo violência ou tentativa de assassinato. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1819, após uma tentativa de homicídio em que Felício esfaqueou Domitila na coxa e no abdômen, Domitila retornou à casa dos pais em São Paulo. Felício defendeu-se dizendo que Domitila o estava traindo, mas as 3 versões que chegaram à história é que 1. Ela tinha ido encontrar um amante na bica, 2. Que só tinha ido à bica para buscar água, e 3. Que ela ia no caminho da casa de uma prima e a bica ficava no caminho. O que você acha, Daniel? Acho as 3 verdadeiras. Mas, na real, ela só ia conseguir a separação
em 1824, depois de uma longa batalha judicial e social, também por conta dos filhos, etc. E muito por conta do relacionamento que já existia com o nosso amigo Dom Pedro. Bem, agora vamos ao começo da novela. O encontro com Dom Pedro aconteceu em agosto de 1822, poucos dias antes da proclamação da independência do Brasil. Basicamente, Dom Pedro I era um puto, que pegava todo mundo, mesmo já estando casado com a Leopoldina fazia 5 anos. Aí ele estava se deslocando para São Paulo, acompanhado inclusive de um dos irmãos da Domitila, e se conheceu a Domitila. E o príncipe conheceu ela de várias maneiras, né? Na verdade, conheceu e já foi para a cama com a nossa amiga Titília no mesmo dia. E parece que o imperador realmente gostou. Li depois uma declaração da irmã dela, a Benedita, que as Castros eram escoladas na arte do pompoarismo, que na época era chamado de romanismo. Olha aí. Achei bastante específico, né? Moderno. Além disso, ela também se tornou confidente de Dom Pedro. Assim, Titília domou nosso amigo Demonão, e que assim como ele assinava as cartas para ela, e rapidamente se tornou a sua favorita. E mais tarde, a mulher mais influente do Império. Claro que essa relação foi marcada por escândalos nos 6 ou 7 anos que se desenvolveu. Pedro mudou a Domitila de São Paulo para o Rio já em 1823, e ela já engravidou do primeiro filho deles. Ela foi gostando da corte, aumentando a sua área de influência de atuação, indicando parentes para todos os cargos possíveis. Domitila foi então alçada ao cargo de Marquesa de Santos em 1826, consolidando sua posição na corte. Uma das filhas que teve com Dom Pedro, Isabel, era o xodó do pai. Ela ganhou o título de Duquesa de Goiás e basicamente foi criada pelo pai. Mas basicamente assim, esse título de Duquesa era uma coisa que não acontecia normalmente com um filho bastardo, sabe? Foi uma exceção porque ele era apaixonado por essa filha. Domitila também recebeu diversas propriedades e uma renda considerável de Dom Pedro. Vale dizer que o relacionamento deles era tão descarado que ele até deu para ela uma casa na frente da casa dele, basicamente, onde ele podia ir a pé à noite e entrar por trás, já diretamente no quarto dela, da então Marquesa de Santos. Eles tiveram uma paixão e tanto. Sabia disso, Daniel? Sabia que eles tinham tido um relacionamento, mas que ele entrava escondido, não. Durante os 7 anos de relacionamento, Domitila teve 5 filhos com Dom Pedro. Destes, apenas 2 sobreviveriam à infância. Isabel Maria de Alcântara Brasileira, a Duquesa de Goiás, que foi oficialmente reconhecida pelo imperador e recebeu esse título nobiliárquico, né, que é um feito inédito, mesmo para os filhos ilegítimos na época, e Maria Isabel de Alcântara Bourbon, que nasceu já após o fim do relacionamento de Domitila e Pedro, que foi citada na herança, mas só pediram para cuidar da educação dela. Ela não era uma queridinha do papai. Se deu mal. Os outros filhos morreram por razões variadas em idades variadas. Mas era normal também nessa época, né? Além dos escândalos constantes na sociedade, uma outra coisa pesou para o desgaste da relação entre Domitila e nosso Demonão. Era a Imperatriz Leopoldina. Escola de samba? Não, o bairro de São Paulo. Ela era uma mulher culta, bonita, sensata e apaixonada pelo Dom Pedro, que foi extremamente humilhada durante os anos em que Pedro só olhava para Domitila. Isso foi tão terrível que a Leopoldina morreu, muito por conta do desgosto que estava sofrendo. Há relatos que dizem que Leopoldina e Pedro tiveram uma briga imensa porque o Pedro não deixou o leito de morte do pai da Domitila, a quem chamava de velho, durante toda uma semana. Assim, a Leopoldina foi humilhada de várias maneiras, sabe? A ponto dele levar a amante numa viagem, Ele tava nem aí, né? Tava nem aí. A Leopoldina, mas depois que ele passou uma semana velando o pai da amante, a Leopoldina não aguentou o vexame e estourou. No que Pedro, teoricamente, a teria agredido e ela teria perdido o bebê que estava esperando, morrendo alguns dias depois. E realmente houve um aborto, mas ele aconteceu uma semana depois de Pedro ter partido para o sul. Uma situação de saúde de Leopoldina só se deteriorou até ela falecer. Então, segundo o Paulo Resulti, essa história dele ter espancado a mulher e ela ter perdido o filho é meio fantasiosa. Mas a gente não sabe de verdade, né? Segundo... Aparentemente ele não era um cara que parecia que espancava a mulher, né? Ele queria fazer outras coisas com as mulheres em geral. Não, ele transava com todo mundo. Mas assim, de espancar ele não tinha um relato. Mas é possível também, né? Pra história, o que entrou foi que tudo era culpa da Domitila, né? Essa mulher má, interesseira, que se espalhou, então, fazendo que até que a casa dela fosse apedrejada, parentes dela fossem espancados e a polícia tivesse que intervir depois da morte de Leopoldina. Porque Leopoldina era queridinha da população, pelo que eu lembro, pelo que eu sei. Ela era queridíssima. E parece que ela era uma ótima imperatriz mesmo. Não existe tal coisa. Ela era. Parece que sim. Era austríaca, né? Era uma Habsburgo, né? Herdeira. Por conta de toda essa crise política motivada pelo relacionamento dos dois e a morte de Leopoldina, o casal se afastou um pouco. Também contribuiu para isso o atentado sofrido pela baronesa de Sorocaba, irmã de Domitila.
Acontece que a irmã de Domitila também teve um caso com o Pedro. E desse relacionamento nasceu uma criança, que foi criado pelo marido da irmã como se fosse dele. Quando Domitila, que não sabia da treta, descobriu, ela literalmente mandou matar a irmã. Mas atiraram contra o carrinho, né, que é aqueles carrinhos puxados por pessoas, né, por escravizados, mas não acertaram. Ufa, né? No final da vida, elas até chegaram a se reconciliar, mas até aí, muita treta familiar até então por conta do putão do Pedro. E a Domitila tinha um ciúme mortal da Benedita. Bem, aí a coisa foi indo e indo até 1829, quando a relação teve um fim abrupto porque Dom Pedro casou-se com Amélia de Leuchtenberg. Pressões da corte e necessidade de fortalecer sua imagem pública levaram ao afastamento de Domitila. Literalmente, assim, eles mandaram ela para outra cidade. Ele também já estava mais velho e se sentiu um pouco culpado pela morte de Leopoldina, e por conta de ter tratado ela tão mal durante a vida. Vale dizer que a mulher nova também tinha 17 anos e era uma novinha que todo mundo disse que era linda. E mesmo com a mudança de Domitila para São Paulo definitivamente, após muita treta, ameaça e barraco, porque ela ficava falando que não ia, e ameaçou e fez o escambau, nesse meio tempo, Pedro já tinha engravidado uma modista francesa casada que voltou para a Europa. Ele, não é que... Teve uns 400 filhos, né? Nossa, ele basicamente passou a vara no Rio de Janeiro, literalmente. Como compensação por ter de se desfazer de tudo, Domitila recebeu uma fortuna, mas sua influência política foi encerrada na corte. Vale dizer que demorou para receber a fortuna também, porque Pedro enrolou o quanto pôde para pagar a ex-amante, muquirana ele. Mas a vida de Domitila acabou aqui? Que nada, meu amigo. Quando ela se mudou para São Paulo, formou-se na cidade um grupo de marquesistas e antimarquesistas, né? Contra a marquesa e a favor da marquesa. Nesse grupo anti estava o nosso amigo que dá o nome à rota. Rotas ostensivas? Tobias Aguiar. Exatamente. Pois é, o Tobias de Aguiar era podre de rico. Uma podre de rico. Tanto que ele era conhecido como o reizinho de São Paulo. E era metido com política, criou a polícia de São Paulo, tá aí porque o nome da rota. Enfim, a nossa amiga Titília não só fez o nosso reizinho passar de antimarquesista para marquesista, e também se amancebou com ele. Anos depois de estarem juntos, ainda se casaram. Olha aí, melzinho ela, hein? Vale dizer que nesse meio tempo, Pedro voltou para Portugal, depois que o irmão deu um golpe nele lá e aí ele pegou tuberculose e morreu em 1834. E com a Amélia, que foi a segunda mulher, ele só teve uma filha. Mas voltando aqui à nossa amiga Domitila. O casamento de Titília e Tobias de Aguiar foi celebrado em 14 de junho de 1842, em Sorocaba, e marcou o início de uma nova fase na vida da nossa amiga Domitila. Ao lado de Tobias, ela teve 6 filhos, dos quais 4 chegaram à idade adulta. A relação foi duradoura e sólida, diferente da primeira experiência matrimonial e do seu relacionamento, quiçá, muito turbulento com Dom Pedro. Enfim, ela sossegou. Quando Tobias foi preso pela sua participação na Revolução Liberal, Domitila demonstrou grande lealdade e força e acompanhou em momentos de adversidade, inclusive na prisão na Fortaleza de Laje, no Rio de Janeiro. Após a morte de Tobias, em 1857, Domitila retornou para São Paulo, né? Eles estavam em Sorocaba, onde viveu o restante de sua vida. Apesar de não ocupar mais um papel central na política ou na corte, manteve-se uma figura respeitada na sociedade paulistana. Porque ela ficou podre de rica, sinceramente também. Porque ela já tinha dinheiro por conta da história com Dom Pedro e depois que o Tobias era um milionário, né? E aí ela tinha uma relação muito próxima com o Largo de São Francisco, com a Universidade de Direito. Ela ajudou muitos estudantes que não tinham muito dinheiro, sabe, a se formar e tal, e conseguir pagar as contas. Domitila faleceu em 3 de novembro de 1867, aos 69 anos. Pouco mais de um mês antes de completar 70 anos, por uma infecção decorrente de uma salmonela. Olha aí a maionese, né, gente? Cuidado. Seu legado é complexo e muito multifacetado, né? Ela é lembrada tanto pela sua beleza e influência na corte, como pela sua resiliência e capacidade de se reinventar diante das adversidades, né? Afinal, ela começou a vida sendo casada com um cara espancador aos 15 anos de idade e acabou multimilionária em São Paulo. E virou a... Maite Proença. Ela virou a Maite Proença. Mas vale dizer que a Marquesa de Santos foi mais do que a amante de Dom Pedro, né? Foi a Maite Proença. Sua história tem as contradições e os desafios das mulheres em um Brasil patriarcal e monárquico, né? Com a relação à violência doméstica, esses casamentos quase infantis, né? O papel da mulher sozinha, né? Liberada, mulher divorciada e tal. Ela desempenhou um papel indireto, mas significativo nos bastidores do poder imperial, influenciando decisões e comportamentos do imperador em momentos cruciais. Pelo menos dizem que ela conseguia tirar e colocar ministros ao seu bel prazer e chegou a indicar pelo menos um bispo. Também vale dizer que existem muitas obras que retratam a vida da Marquesa de Santos, né? Inclusive a novela da Manchete. Clássico. Enfim, mas que o Danilo se lembra e tal. Teve
tem muitos livros, tem filme, tem samba enredo. E por fim, para acabar esse episódio, já que eu li todo o livro das cartas, Dom Pedro, que eu amo que ele assinava Demonão mesmo. Demonão, gente. E às vezes ele assinava Fogo Foguinho. Seu Fogo Foguinho. Eu vou ler alguns bilhetes do Dom Pedro para ela. Vamos lá. Meu bem, desejo pelo muito que me interesso pela sua saúde. Me mande dizer como passou o seu incômodo da cabeça e juntamente como passou a nossa belinha, que Messê será inseparável até ter idade de aprender e Messê querer. Eu, graças a Deus, passei menos mal, mas ainda acordei com dores de cabeça e nos olhos. Acho-me melhor agora. Ontem mesmo fiz amor de matrimônio para que hoje, se Messê estiver melhor e com disposição, fazer nosso amor por devoção. Aceite meu benzinho, meu amor, meu encanto, meu tudo, o coração constante deste fiel amante, o Demonão. O que você achou da cartinha? Uma cartinha. Você acha que ele fala que fez amor de matrimônio? Pegou a Leopoldina com e depois foi pra lá. E depois falou, vou fazer amor de devoção com você. Aí essa aqui é uma cartinha em que ele fala que ele tá com um problema nas partes íntimas e que ela também precisa cuidar disso. Veja bem. Minha querida filha, logo que cheguei fui abraçar nossas filhas que estão boas hoje, apesar que a Belinha ontem, de uma jabuticaba que comeu, vomitou muito. Mas está boa. A Paula tem andado constipada, mas vai bem. Eu, esta manhã, que são 15, exprimi tua coisa. Tua coisa sabe o que é, né? Uhum. E deitou uma lágrima maior do que ontem, parecendo depois de enxuta na camisa, goma de polvilho. Exatamente. Mas não tenho nem ardor, nem inflamação, nem coisa que me faça descoroçoar de todo. Apesar de que quando eu andei sossegado e contigo, nunca tive nada. O Júlio diz que não é nada, mas é que eu tenho esse nada, ainda que nadinha, para o cúmulo de toda a minha infelicidade. Hoje vou tomar lebos e ver se posso atalhar uma coisa, pois que digam que não é nada, é escandescência. E eu o que respondo é que tal nunca tive quando andava contigo. O portador, que é José Pequeno, tem ordem de pedir ao Manuel Inglês uma das seringas de prata da Imperatriz e escondidamente levar-ta por cartela. Eu amanhã te escreverei para participar como vou, e te remeterei uma receita para, no caso, ó desgraça, que te tenha aparecido alguma coisa, tu deites seringadas com as tal da seringa. Estou muito esperançado que tu não terás nada, porque assim me parece que isto é o que diz Júlio e o Peixoto, escandescência, e que com a viagem aumentou ainda que pouco. Este teu amigo, o Imperador. O que você achou disso? Ele vai roubar a seringa da Leopoldina. Cuidado da amante. Para levar para Domitila, para ela dar seringadas, porque ele tá deitando alguma coisa pela coisa dele. Uhum. E acha que ela pode estar deitando alguma coisa pela coisa dela também. Pus pra todo lado. Que nojeira, né? Nojeira. Gente, e é isso aí, o Imperador do Brasil tá escrevendo uma carta pra amante falando que vai dar seringadas. Um nível de imperador brasileiro, tá dentro da lógica. E essa foi a história de Domitila com esse plus de uma cartinha falando sobre doenças venéreas. O que você achou da história, Danilo? Interessante. Conhecia por cima, assim, algumas coisas. Não sabia de todos os detalhes, não sabia que ela tinha sido casada com a Rota. Ela foi casada com a Rota Tobias de Aguiar. E muito bem casada, por muito tempo, inclusive. Tiveram muitos filhos. Ela teve 14 filhos, mas só 4 chegaram à idade adulta. Uma maioria morreu. É isso. Você tem mais algum comentário sobre a dona... Beija, não. Sobre a Imperatriz? Segue o jogo. Nem sobre a Imperatriz. Talvez valha a pena fazer um episódio sobre a Leopoldina também. Também. Não sei. Vamos ver. É isso, gente. Vamos dar uma pausa, então. Vamos pros recadinhos? Bora lá. Eu sou fiel, eu sou constante. Nos saraus, juras de amor eterno. Nas redondezas do palácio, ameaças de sequestro. Se o alferes não devolver as crianças, o Aragão o prenderá por rapto. Chalaça, confidente ou conspirador? Parece mesmo que Dom Pedro perdeu a cabeça por essa paulista. A Marquesa de Santos. 4º capítulo, nesta quinta, 1 da tarde. Recadinhos. Primeiro, antes de tudo, eu quero dizer que a gente só tem mais 2 episódios e que vamos sair de férias. Sim, segunda semana de dezembro. Segunda semana de dezembro a gente sai de férias e a gente volta lá pela 3ª semana de janeiro, né?
Talvez fevereiro. Talvez fevereiro. Se a gente tiver com preguiça, que a gente tá muito cansado. Muito cansado. E agora vamos pros recadinhos. Danilo, primeiro, se alguém quiser falar pra gente, falar que está deitando coisa pela coisa e precisar uma seringada. Não, vai no SUS. Faz como? Vai no SUS. Mas se quiser te contar. Não quero saber. Agora, se só quiser fazer um comentário sobre a gente, sobre o podcast, sobre a vida. Aí pode entrar no nosso site, muitopior.com.br, deixar um recado por lá, pode ter sido de áudio. Pode procurar a gente nas redes sociais, a gente tem o Facebook, o Instagram e o X. E também pode procurar a gente nos nossos canais no Spotify e no YouTube. Ótimo, ótimo. Bem, no Spotify, no episódio Todos Amam Janessa Brasil, a Ângela mandou... Tinha uma história, não conhecia. Abraços, Jamila e Janilo. Braços. Jângela. Já a Tânia Alexandre falou: não conheci esse caso, mas já tive experiência com a tentativa de golpe. Um tal general americano morando numa base na Turquia queria que eu assinasse uma carta para ele poder vir para o Brasil. Detalhe que ele queria que eu fosse responsável por ele. Tentou dar o golpe, mas eu não caí. Tudo que eu queria era treinar o meu inglês. Você tutela um general americano, olha só que importância. É, você é importante, hein, Tânia? E além de tudo, eu gostei muito porque você conseguiu treinar o seu inglês da melhor maneira possível, que é a maneira, tipo, fugir do golpe. Truqueira. Já no YouTube, a Mônica Silveira mandou obrigada. De nada. E no episódio nesse era no episódio da Janessa. No episódio do Grande Circo Americano, o Eassunca mandou. Eu vou ler com os pontos de... Tem muitas reticências nessa mensagem. Nem é reticências isso. Eu vou ler com esse espaço, tá? Lamentável. Os narradores chegam a rir de algumas situações do ocorrido. Uma tragédia, com centenas de mortes. E o casal conseguem encontrar motivos pra rir. Não sei, não lembro. Não lembro, tipo episódio 6. Em geral a gente ri em algumas circunstâncias, mas sempre é porque tem alguma lambança que foi feita. Sempre, não cai porque morreu criança que eu vou estar rindo. A gente não é psicopata, né? Enfim, normalmente são idiotices. Bem, já no Instagram, o Ronaldo Rede falou: não conheço essa história, fiquei curioso. Ouça o podcast da BBC. Já Arkstein Leitão, é que é inglês, Sim. Eu tenho que falar isso. Já falei no episódio passado, inclusive. Já, eu sei, mas de novo. Já no Arkstein Leitão mandou a Elenara, queridíssima, mandou: nunca tinha ouvido falar nessa. Essa questão dos golpes é muito assustadora, porque as pessoas caem muito. Já ouvi histórias hilárias e outras nem tanto, porque envolvem muitas perdas financeiras e emocionais. Recebia várias propostas de amizade de senhores, professores e militares pelo Face. Um deles usando fotos de um conhecido ator de TV americano. Sempre deletei. A primeira que me lembro foi um e-mail dizendo que eu tinha sido sorteada para um emprego hiper bem remunerado, que era um mega emprego. Só tinha que mandar os dados. Achei interessante fazer um episódio sobre uma pessoa viva. Abraços. De fato, tanto que eu falei que fugir um pouco do nosso padrão, mas na verdade assim, a Janessa está morta, né? Ela foi morta, a personagem. A Vanessa está viva. A Vanessa sim, a Janessa não, mas ela vive nos golpistas. A FC Ângela mandou: surreal história, vou tentar ouvir o podcast da BBC. Ouça, obrigada. É muito, muito divertido, por assim dizer. E aí, nas mensagens do Ricardo Cravo, mandou pra gente uma chamada da Boitempo, editora, sobre a Anita Prestes. Desde cedo aprendi com a minha família que na vida é necessário sempre tomar partido. Verdade. Que são as memórias da Anita Prestes, lançadas pela Boitempo. E também gente que interagiu, mas não deixou recado, foi o Ricardo Cravo, como eu falei, Céfio Souza, a Ângela Kelfinha, Esteban Torre, Anderson Rocha, Alessandro A. Soares, Evaldo Novellini, Silva Rumim, Arkstein Leitão, Ronaldo Rede, Cláudio M. Santos, André Jacobas, Márcio Muciaccio, o Marcinho, a Dani Ramalho, João Henrique 08 e a Nana PJ. Também no Twitter tivemos a Kelfinha com Q e o Cláudio Juba. E no Facebook o Olímpico de Jesus e Renato Alves. E esses são todos os recados que eu tenho. Foi fraco o recadice essa semana. O pessoal não estava muito animado em conversar com a gente não. Então, eu espero que vocês estejam mais animados depois de... Olha, se alguém te der uma seringa que é da mulher, quando você for amante, não use, tá? Melhor não, passe longe. Tá? E, por favor, se vocês souberem a arte do pompoarismo, entre em contato com a gente. Gostaríamos de saber. Mais algum recado? Não, segue o jogo. Então, boa semana, gente. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.